Oi, gente! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o melhor livro que eu li até agora em 2017. Criança 44, do Tom Robb Smith. O autor desse livro, ele é filho de uma sueca com um inglês. Os pais dele eram antiquários e ele nasceu e cresceu em Londres. Criança 44 é o primeiro romance de uma trilogia que, embora tenha livros independentes, gente, essa história é bem fechadinha, tanto que eu não vou ler a continuação, por enquanto pelo menos, mas ele vai contar, essa trilogia conta a história do Liev Demnov. Ele é um ex-agente que investiga assassinatos em série. E o livro já foi traduzido para 30 idiomas, recebeu 17 nomeações para prêmios internacionais e ganhou 7 prêmios. Gente, esse livro, na verdade, foi sugestão da Luciane Aros, foi o livro do Clube do Livro escolhido para o mês de março. Eu li ele no Kindle, por isso só estou mostrando a capinha aqui. Mas, gente, que livro! E eu vou falar um pouquinho dele para vocês, porque, como eu disse, embora seja uma trilogia, essa primeira história é extremamente fechada, dá para ler numa boa, sem precisar acompanhar o restante. Então, gente, como eu disse, o livro tem como protagonista o Liev. Ele é ambientado na União Soviética de Stalin, mais particularmente no ano de 1953, e é diferente porque o livro começa com um primeiro capítulo assim muito à parte, né? Ele começa 20 anos antes, contando uma história onde existiu genocídio pela fome, né? Stalin é comparado a Hitler porque ele matou muita gente, se não mais, como dizem alguns estudiosos, e nessa época aí em que as pessoas passavam muita fome, acontece uma certa ocorrência ali no primeiro capítulo do livro. Depois do segundo capítulo, ele já vai contar pra gente nessa época de 1953 e vai mostrar então o Liev, que é um agente da MGB, né, que era o Departamento de Segurança do Estado, e ele era responsável aí por investigar assassinatos. Só que a União Soviética stalinista naquela época, ela vivia um regime onde as pessoas escondiam os crimes. Então, o governo fazia de tudo para mostrar uma União Soviética que não tinha crimes. Então, qualquer morte onde tivesse alguma desconfiança de crimes eram encobertos, tanto com justificativas de que seriam meros acidentes, como muitas vezes incriminando pessoas, apagando, vamos dizer assim, pessoas que poderiam ter algo a ver com a história e falassem alguma coisa. E aí tudo começa quando o Liev vai investigar a morte de um menino. Na verdade, ele não vai investigar. Foi encontrado um menino morto no trilho do trem e esse menino era filho de um colega de trabalho dele. E ele foi encarregado de comparecer na casa da família, prestar condolências e principalmente dissuadir a família de que aquilo poderia ser um assassinato. Então era mais ou menos essa a missão deles, assim, fazer tudo parecer bonitinho, vamos dizer assim. Ele se tocou muito com essa situação, porque afinal de contas se tratava do filho de um grande amigo, e ele foi obrigado a fazer a parte dele, porque eles eram condicionados para isso. As crianças aprendiam na escola que o governo de Stalin era o melhor do mundo, né? Então eles já cresciam no trabalho condicionados a muita coisa. E o Liev fez então a parte dele, conseguiu, vamos dizer, dissuadir a família de uma maneira gentil, de que não, eles estavam enganados, de que aquilo não era assassinato, que ele morreu atropelado pelo trem, estava andando onde não devia e tal, mas ficou encasquetado com aquilo na cabeça. E a partir daí, o Liev passa então a perceber aquele mundo do ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fala, e ele começa a investigar outros assassinatos e começa a perceber sim que pode haver ligação entre um e outro, e começa a investigar isso clandestinamente, porque ele não poderia, né, ser descoberto. E é aí, gente, que a gente entra
numa história que vai mostrar pra gente um mundo cruel, injusto, e nesse inteirinho o Liev tá procurando e tentar saber se ele pode confiar em alguém, porque naquela época eles viviam num mundo onde você não podia confiar na própria sombra. Então começa a ter ali uma passagem também onde a esposa do Liev, a Raíssa, é inserida na história, e aí ela acaba sendo acusada também de alguma coisa. Então o Liev não sabe se pode confiar nela, se não pode. A gente vai ver no decorrer do livro como isso se desenrola, se ele realmente acaba desconfiando dela ou eles se unem mais. Só que, gente, tem um ponto bem importante mesmo, que é a maneira como a capa do livro e a sinopse foram apresentadas. Elas podem confundir um pouco o leitor, porque se a gente não tem noção da ambientação do livro e um pouquinho do enredo, a gente se engana, acha que é um livro de suspense. Tem suspense? Tem sim, gente, mas não é um livro para você descobrir o assassino, tá? E por que eu digo isso? Não é spoiler, gente, porque isso tá na internet e até no Scooby, na sinopse do livro, tá? Na verdade é um baita spoiler para quem acha que Criança 44 é um livro para você descobrir quem é o assassino. E não é, gente, porque esse livro, ele, na verdade, ele vai contar sobre um personagem real, que foi um assassino em série mesmo, que existiu na Rússia e que foi até nomeado na época como o Estripador de Roscov. Então essa pessoa existiu, e aí eu vou dizer para vocês que lá pela metade do livro, se não antes até, a gente já sabe quem é o assassino. Mesmo que não tenha essa informação que eu dei para vocês e que está aí espalhada na internet, você vai saber quem é o assassino antes da metade do livro, por ali. Então, eu acredito que o fato que pode decepcionar muita gente é criar essa expectativa de achar que é um livro de investigação para descobrir quem é o assassino, quando na verdade não é. Então, se você gosta de livros com ambientação histórica, com personagens que mudam no decorrer da narrativa, às vezes o personagem começa a história meio apático, de repente ele surpreende, ou ele começa a história parecendo que vai ser um vilão e depois ele acaba salvando muitas situações. Se você tiver estômago também, tá? Porque ele não é um livro fofo, ele é uma leitura bem perturbadora. Mas se você gosta desse estilo de livro, gente, leia, eu recomendo muito. Eu não consegui largar o livro, mas como eu disse, eu não fui com a expectativa de que fosse um livro para desvendar o assassino. Eu já sabia que era um livro pesado, que ia contar muito aí da época do Stalin, que ia ser mostrar todo um regime, meios de vida assim que são difíceis de engolir, mas tem que saber que da metade para frente a gente já sabe quem é o assassino. Agora tem uma revelação no livro, tá? Que liga tudo aquele primeiro capítulo que eu contei pra vocês, que essa sim eu deixo pra vocês descobrirem. E pra mim, assim, foi o ápice da história, o clímax da história foi essa revelação. Que daí faz parte da ficção do autor aí, mas muito legal, gente. Gostei muito desse livro. Fiz questão de fazer vídeo porque eu vi que tem poucas resenhas dele. E fica aí a dica, então, se você gosta de um livro bem perturbador, daqueles que te seguram, leia Criança 44. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém já leu, comenta aqui as impressões. Se teve aquela impressão de que foi spoiler o assassino, se não, se também leu do jeito que eu li, gostou da narrativa, comenta aí, deixa seu joinha se gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!